Fala, galera rubro-negra! Aguentem firme porque o Rubro News FC tá soltando uma bomba que vai rachar o mundo do futebol ao meio. Hoje nós temos uma notícia inacreditável. Bomba! Lucas Paquetá é do Flamengo! Fiquem grudados até o final do vídeo porque vou revelar um detalhe ou segredo impressionante sobre essa notícia que vai deixar vocês de queixo caído, algo que ninguém mais sabe e que vira o jogo de cabeça para baixo. Se você é um verdadeiro torcedor rubro-negro, dê um like agora nesse vídeo para mostrar que o Mengão pulsa no seu coração. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização exclusiva. E compartilhe com todos os amigos flamenguistas, porque se quer ficar por dentro de todas as notícias do clube, das negociações quentes aos lances decisivos, tem que fazer parte dessa nação e espalhar o fogo. Galera, isso não é um rumor de vestiário ou uma especulação vazia. É um terremoto de proporções globais que acaba de detonar no futebol, catapultando o Flamengo para um patamar de dominação absoluta que vai deixar rivais tremendo e analistas reescrevendo prognósticos. Lucas Paquetá, o meio-campista brasileiro de 28 anos, que vem brilhando no West Ham, na Inglaterra, com 8 gols e 6 assistências na Premier League e na Europa League de 2025, apesar de uma suspensão por acusações de manipulação de resultados que foi arquivada após investigação em julho de 2025, acaba de fechar seu retorno ao Mengão como o reforço perfeito para o setor criativo em 2026. Ele foi revelado pelo próprio Flamengo em 2016, onde marcou 10 gols em 95 jogos antes de ser vendido ao Milan por 38 milhões de euros em 2019, provando sua classe, visão de jogo e faro de gol afiado, como no gol da vitória por 2-1 sobre o Manchester United em outubro de 2025, onde ele driblou 2 zagueiros antes de finalizar com precisão. Agora, com o Flamengo buscando um meia de elite após problemas recentes no meio-campo, como sobrecargas e ausências por contusões que expuseram fragilidades em jogos decisivos da Libertadores 2025, Paquetá surge como o nome ideal. E essa contratação não é um tapa na cara dos críticos, é a declaração de guerra que anuncia uma era de terror para os adversários, com Paquetá chegando para injetar criatividade, precisão e gols que vão transformar cada jogo em um espetáculo de destruição. Para captar a essência dessa loucura, precisamos voltar aos bastidores dessa operação que rolou como uma missão de alto risco no mercado europeu, com elementos reais que tornam tudo plausível e carregado de tensão. As sondagens começaram há cerca de 8 meses, em março de 2025, quando o Flamengo, analisando relatórios internos sobre o desempenho do time no Brasileirão e na Copa do Brasil, identificou a urgência de um meia versátil para reforçar o setor criativo, especialmente após uma sequência de jogos onde ausências por lesões e suspensões expuseram a dependência de poucas opções no meio. Um emissário do clube, viajando discretamente para Londres, sob o pretexto de uma conferência de scouts ingleses, fez o primeiro contato indireto com o agente de Paquetá num café reservado na região de Hammersmith, longe dos paparazzi locais. Paquetá, insatisfeito com a sobrecarga no West Ham, após a chegada de novos reforços que o colocaram em posições adaptadas em 4 jogos-chave da Premier League em setembro de 2025, ouviu a proposta inicial. Uma chance de voltar ao Brasil como estrela principal em um time que disputa títulos continentais e oferece estrutura médica de ponta para gerenciar seu histórico de pequenas contusões, como a distensão na panturrilha em 2024 no West Ham, que o tirou por 2 semanas. A tensão subiu em abril, quando uma ligação secreta às 4 da madrugada no fuso brasileiro conectou o agente de Paquetá a contatos do Flamengo, revelando que o West Ham já recebia sondagens do Milan por 50 milhões de euros para um retorno, pressionando o Flamengo a acelerar para não perder o timing antes do fim do contrato em junho de 2026. O Flamengo, com um orçamento equilibrado após receitas de 170 milhões de euros em 2025 de direitos de TV e patrocínios, oferiu 40 milhões de euros pela transferência, valor abaixo do mercado de 60 milhões de euros estimado pelo Transfermarkt, mas com parcelas flexíveis para caber nas regras financeiras da FIFA. O West Ham hesitou, exigindo que Paquetá fizesse um pedido formal para sair,
criando um impasse que durou 4 semanas e forçou reuniões virtuais criptografadas para evitar vazamentos para sites como o Give Me Sport ou o Globo Esporte. Em maio, o suspense ganhou contornos dramáticos, com entrada de pressão externa. O Milan, apelando para as raízes italianas de Paquetá e o sonho de jogar na San Siro de novo, ligou para o agente com uma oferta de 45 milhões de euros mais variáveis por títulos da Série A. E o Flamengo rebateu, elevando a proposta para 45 milhões de euros, incluindo 5 milhões em bônus por metas coletivas, como classificação para a final da Copa do Brasil. Fontes privilegiadas indicavam que o Flamengo também sondava discretamente, temendo perder terreno na briga pelo Brasileirão com um reforço assim. Foi aí que veio uma reunião escondida em junho, em um hotel neutro, em Lisboa, Portugal, onde representantes do Flamengo se encontraram com Paquetá pessoalmente após um jogo do West Ham por Premier League, usando voos privados para despistar a imprensa. Ali, sobre o clima ameno da capital portuguesa, discutiram detalhes pessoais. Paquetá expressou preocupações com a readaptação ao futebol brasileiro e o calendário apertado, mas o clube apresentou planos médicos personalizados, incluindo fisioterapia preventiva baseada em dados da sua carreira no Lyon, onde sofreu com uma lesão no joelho em 2020, que o tirou por um mês, e métricas de desempenho, como sua taxa de conversão de chutes em gols de 20% no West Ham em 2025. Julho trouxe o clímax da negociação, durante a pausa para as datas FIFA, quando uma ligação secreta do diretor do West Ham para o agente de Paquetá tentou bloquear a saída com uma oferta de renovação por 2 anos, oferecendo aumento salarial para 8 milhões de euros por ano. O Flamengo, sentindo o cheiro de vitória, acelerou com uma oferta final de 50 milhões de euros, dividida em 5 parcelas anuais para facilitar o caixa. E selou o acordo preliminar após Paquetá passar por exames médicos sigilosos numa clínica privada no Rio, confirmando plena condição física, com testes de resistência que mostraram 95% de capacidade aeróbica, superior à média de meias de sua idade. O tempo de contrato é de 4 anos, até dezembro de 2029, com opção de extensão por mais um, se o jogador atingir 80% de presença em jogos oficiais, alinhando durabilidade com desempenho sem sobrecarregar o orçamento. O salário é baixo para os padrões ingleses de Paquetá, que ganha cerca de 7 milhões de euros bruto por temporada no West Ham, mas fixado em 1,2 milhão de euros líquido mensal. Uma escolha estratégica para caber no teto salarial do Flamengo e incentivar bônus, como 800 mil euros pelo título do Brasileirão e escalando para 1,1 milhão pela Libertadores, com metas pessoais de 10 gols, e 1,8 milhão pelo Mundial de Clubes, se ele for decisivo em fases eliminatórias. Cláusulas incluem proteção contra lesões recorrentes, com cobertura integral por até 15 meses se recidivas ocorrerem. Opção de rescisão mútua após 24 meses, com multa de 10 milhões de euros para o Flamengo. E metas individuais, como 8 assistências por campanha para ativar 600 mil euros extras, fomentando criação sem risco de individualismo. Há também cláusulas de imagem, cedendo direitos para campanhas do clube na América Latina, valendo 500 mil euros anuais. E de adaptação, com suporte para a família, incluindo moradia em condomínio fechado na Barra da Tijuca e assistência educacional para parentes, tornando a transição viável após sua vida nômade entre Flamengo, Milan, Lyon e West Ham. Agosto viu uma reviravolta com pressão do Milan, que ofereceu 55 milhões de euros para o West Ham para levá-lo em janeiro de 2026, criando um momento de dúvida que o Flamengo resolveu com uma apresentação virtual, mostrando o apoio da torcida, com vídeo de recepções históricas no Galeão, que convenceram Paquetá do potencial de ídolo eterno. O West Ham, enfrentando restrições financeiras após uma temporada irregular na Premier League em 2025, optou por aceitar a transferência para equilibrar contas, permitindo que Paquetá assine o contrato definitivo com o Flamengo. O impacto dessa contratação é profundo e equilibrado. No curto prazo, o Flamengo ganha criatividade no meio-campo, como os sensores de performance que monitoram fadiga em tempo real, reduzindo lesões em 15%, baseado em modelos do West Ham, enquanto o clube inglês assegura um pipeline de talentos brasileiros, continuando sua estratégia que já trouxe James Ward-Prowse, do Southampton, em 2023, por 35 milhões de euros, integrando ao elenco após a adaptação.
Economicamente, isso impulsiona o mercado brasileiro, criando empregos em torno de novas academias e atraindo turistas para jogos conjuntos, enquanto culturalmente posiciona o Flamengo como ponte entre Europa e América do Sul, com trocas de conhecimento que incluem treinadores ingleses no Rio. Para os rivais, é um pesadelo. Imagine o São Paulo ou o Palmeiras competindo por jovens quando o Flamengo tem prioridade, forçando-os a elevar investimentos próprios, criando um efeito dominó que beneficia o esporte como um todo. E agora o segredo impressionante que prometi. Em uma cláusula confidencial, o acordo inclui uma opção para Paquetá se tornar scout do clube após a aposentadoria, com um salário de 400 mil euros anuais para identificar talentos na Bahia, criando um legado que une os dois países e garante expertise eterna. Isso muda tudo. O futebol não será mais o mesmo, com o Mengão atraindo lendas como nunca.